Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bom. Estou aqui eu novamente e queria, nesta manhã, pedir que Deus venha sobre nós, nesta manhã, que Deus venha encher os nossos corações, como uma palavra que a palavra não volta vazia, Então que ela possa produzir frutos em nosso coração, que ela possa falar conosco nessa manhã. E a palavra que eu queria trazer para nós nesta manhã é sobre santidade. Uma palavra que todo cristão precisa buscar na sua vida a santidade, Eu coloquei santidade é a missão de todo filho de Deus. Então nós que somos filhos de Deus, nós temos uma missão, uma identidade de buscar a santidade em nossas vidas, que se torna um grande desafio. E o versículo que eu peguei está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, pode ser a partir do versículo 13, Deixa eu pegar na minha versão aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa passagem, esses capítulos por si só traz muitas reflexões para nós, E essa santidade, ela precisa ser construída dia após dia. A santidade é na vida ordinária, então é na vida todos os dias, em cada pequeno detalhe, pois é isso que nos santifica. Então essa santidade ela faz parte da vida do cristão, ela deve ser buscada por todos nós na nossa vida cotidiana. Então, como é ser santo? Como percorrer essa trajetória de maneira que o Senhor nos pede e de maneira que agrada ao Senhor? Como nós buscarmos nos tornarmos santos? Buscar essa santidade para a nossa vida, a santidade que traz nosso próprio testemunho de vida diário. Como que a gente pode fazer isso? Muitos são os conceitos sobre santidade, Os conceitos, separado, imaculado, sem pecado, ligado às coisas morais. Então, muitos são os conceitos de definição sobre santidade. Ser santo é uma busca constante à perfeição, que é Cristo Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de santidade. Veio ao mundo em carne, percorreu nessa terra, e nem sequer um pecado foi achado sobre Jesus Cristo. O exemplo máximo de perfeição para nós é Jesus. Nós temos um referencial, pois o ser humano, por natureza, ele é imperfeito e inclinado ao pecado, por conta da carne. Por outro lado, também ele é destinado naturalmente a buscar o Senhor. Nós temos o lado da carne que nos impulsiona para as coisas da carne. Mas por outro lado, nós temos dentro de nós algo que nos impulsiona ainda mais a buscar o Senhor. A ir ao encontro de Deus. Somos impulsionados a buscar a Deus. E isso nos santifica. A caminhada para a santidade busca exatamente encontrar um equilíbrio entre a revisão diária dos nossos pensamentos, atitudes e ações. Tudo que formos fazer envolve os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações. Então nós precisamos refletir
de que forma nós temos andado aqui nessa terra, de que forma nós temos nos portado, de forma que nós temos gerenciado as nossas emoções. Então nós precisamos equilibrar isso, porque senão nós não equilibrarmos isso, nós estamos vivendo, falando de uma coisa que nós não estamos vivendo. E aí o evangelho é perda de tempo dessa forma. Se nós estamos vindo e voltando para este local e nada tem acontecido conosco, algo está errado. Se a nossa vida não tem trazido novidade de vida, algo está errado. Então nós precisamos equilibrar essas emoções diárias que vêm sobre nós. Esteja atento às suas imperfeições, pois elas são o que nos fazem pecar. E para sermos santos, precisamos incansavelmente lutar contra o pecado, ou contra a inclinação da nossa própria carne. Nossa luta será, e é, constante, e não podemos baixar a guarda. Pois são nessas horas em que o pecado vem sobre nós. Então nós não podemos baixar a guarda, não podemos deixar de ficar atento à nossa vida, à nossa maneira de viver, como que eu estou me portando. E essa avaliação, muitas das vezes, somos nós mesmos que temos que fazer. E por isso, lá em Mateus 26:41, fala assim para nós, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que fazer o quê? Vigiar e orar o tempo todo, meus irmãos. Quando nós encontramos Jesus, Jesus nos encontrou, nos resgatou, algumas coisas na nossa vida são tiradas rapidamente. Pecados que a gente carregar rapidamente são tirados. Mas há outros que nós precisamos imprimir força. É isso aí. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas das vezes a gente tem lutado contra pecados que estão arraigados, talvez de muito tempo. Então nós precisamos orar e buscar a presença de Deus o tempo todo sobre as nossas vidas, porque muitas coisas saem quando nós encontramos Jesus. Nós vamos sendo transformados, o Espírito vem falando, isso que você falava aqui não pode falar mais, isso que você fazia não pode fazer mais, você é constrangido. Meu irmão, eu sou constrangido todos os dias pelo Espírito Santo. Quando eu falo uma coisa que eu não deveria, eu falei, precisava falar isso, Deus me ajuda nisso, me ajuda a frear minha língua, me ajuda a não fazer mais isso era errado, não faço mais. Então algumas coisas são mais difíceis de ser tirada. Para isso nós temos que imprimir mais força e vigiar e orar o tempo todo. Embora estejamos buscando essa santificação, ainda não vencemos a guerra, Ainda não somos perfeitos. Talvez nós não seremos mesmo, mas buscar a perfeição nós temos que buscar. Então ainda nós não vencemos essa batalha. Apenas batalhas diárias. Por isso precisamos todos os dias, ao levantar, pedir ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que nos cubra com a sua graça e misericórdia. Pedir todos os dias, clamar por Deus todos os dias. Porque a palavra de Deus fala assim, o meu justo ele cai 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor nos levanta. Glória a Deus. Tá. Então, nós precisamos buscar diariamente essa graça e essa misericórdia. E ao deitar, agradecer pela sua proteção. Reconhecer que Deus tem trabalhado e nos livrado. E aí eu queria tratar alguns pontos específicos sobre a santidade nesta manhã. Que o primeiro diz respeito à confissão. A confissão. A santidade é construída a cada dia. Então, mesmo que você vacile em coisas pequenas, se é que podemos dizer assim, pequenas e grandes, pequenos e grandes pecados, será que há pequenos pecados e grandes pecados?
né? Então, mesmo que a gente vacile em pequenas coisas, mantenha-se atento para que elas não se repitam. Caso isso esteja acontecendo com muita frequência, está na hora, meu irmão, de você confessar o seu pecado. Se você tem constantemente lutado e caindo no mesmo pecado, patinando na mesma coisa, está na hora de você confessar o seu pecado a Deus. Quando nós confessamos o pecado, muitas coisas acontecem em nossa vida. Se temos caído constantemente nos mesmos pecados ou vivendo uma vida de pecado, está na hora de sermos confrontados. Talvez muitos de nós estejamos lutando contra o pecado ou vivendo uma vida de pecado achando que está tudo certo. Meu irmão, acorda. Precisamos acordar. Precisamos então ser confrontados. E o Espírito Santo irá fazer isso, irmão. De alguma forma ele vai te confrontar, ele vai levantar alguém para confrontar você. E sabe por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Glória a Deus por isso, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Porque um dia eu andava assim, e eu fui confrontado pelo Senhor. Mas foi em amor. Em amor, Deus faz isso porque nos ama, porque se Ele não nos amasse, Ele deixava você viver a mesma vida, uma vida desregrada, uma vida que não tem propósito. A pastora Célia falou aqui de identidade e propósito, então ele faz isso, Ele usa alguém para nos confrontar, por amor a nós. O amor de Deus é tão grande, que Ele faz isso por amor a nós. Ele usa pessoas, Ele usa situações para que isso aconteça. Muitas das vezes situações ruins, mas faz parte do processo. No primeiro momento ele gera sofrimento. Mas depois, passado esse sofrimento, ele vai gerar frutos. Ele vai gerar frutos para nós, um fruto bom. Um fruto de perdão, um fruto de reconciliação e de libertação. Não há pecado que Deus não possa tirar das nossas vidas. Não há pecado, meu irmão. Você pensa que aquele pecado que fala, não, esse não tem jeito, não, eu não tenho jeito, eu não consigo. Paulo falava lá que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu sei que eu não devo fazer, eu vou lá e faço. Porque a carne, ela milita, tem uma tensão, porque a carne é fraca, é uma tensão entre a carne e o espírito. Em Lucas 8:17 diz assim: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Irmão, se tu acha que tem alguma coisa oculta na sua vida aí, uma hora vai ser revelado, como foi na minha um dia. Uma hora vai ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Está lá em Lucas, né? Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada. Você pode enganar um irmão, enganar sua esposa, você pode enganar seu colega de trabalho, você pode usar de má fé, mas a Deus não se engana. Não tem como. Deus vai cobrar de cada um de nós. Em Salmos 32, versículo 3 e 5, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim, tornou-se em sequidão. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meu irmão, nós temos que confessar diariamente confessar os nossos pecados, porque a mão do Senhor pesa sobre nós, que fala que ela pesava de dia e de noite, Não tem como nós vivermos no pecado, não tem como nós vivermos fora daquele propósito que a pastora Célia falou aqui, daquela identidade que Deus nos chamou.
Ele nos tirou das trevas para as luzes, onde tudo é revelado. Então não podemos andar, irmãos, fora dos caminhos do Senhor. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, ele fala que perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meu irmão, nós temos a resposta para a pergunta que nós estamos fazendo, que nós fazemos constantemente. Nós temos a resposta. É eliminando os pecados. Aqui eu coloquei pequenos pecados, né? Mas é eliminando qualquer pecado. Ou que chamamos até mesmo de pecado de estimação, né? Não, esse pecado não tem jeito. Não, esse pecado aqui, como o Max falou aqui, né? O último que converte ao bolso, né? E aí nós temos aqueles pecados de estimação, que são talvez os últimos, né? Que pouco a pouco, mesmo que a gente tenha esses pecados de estimação, né? Pouco a pouco nos aproximamos ainda mais de Deus, né? Nós precisamos nos aproximar ainda mais de Deus e nos fortalecer na busca pela santidade. E aí eu vou pegar a frase que o pastor Irã sempre usa, né? Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Não tem meio termo. É assim mesmo nas nossas vidas. Ou nós temos buscado ao Senhor, ou nós não temos buscado ao Senhor. Ou nós temos buscado nos santificar, ou nós não temos buscado fazer nada. Não, tá bom assim. Deixa aí, vou levando com a barriga. Em Tiago 5,16 fala assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A Aninha gosta muito disso, né, meu bem? Para serdes curados. As orações de um justo é poderosa e muito eficaz. Muito eficaz. Meu irmão, se tem alguém que Deus está tocando no seu coração, ore por ele. Interceda por ele, porque um dia foi assim comigo. Alguém orou, alguém intercedeu. Ó, Pai, eu apresento a vida do meu irmão na tua presença. Nossas orações são eficazes e poderosas. O sacramento da confissão é essencial nesse processo. Pratique-a com frequência. Confesse todos os dias, com frequência. Quanto mais você confessar, mais estará próximo da santidade. Pois o ato da confissão demonstra o despojamento, a humildade, o arrependimento e o ímpeto que nós temos que ter de consertar os erros e seguir a vontade de Deus. Meu irmão, quando nós confessamos os pecados, nós estamos falando assim: Senhor, aqui está o mais miserável dos homens. Porque a palavra fala que Deus não rejeita um coração humilde e contrito, mas o soberbo, ele abate. Então nós precisamos confessar todos os dias perante Deus os nossos pecados. Irmãos, quando Deus nos resgata e nos dá uma nova chance de recomeçar da forma certa, isso é algo precioso em nossos corações. É algo que marca as nossas vidas. Quando Deus nos resgata, não tem como. Não tem como você olhar para trás e não ver o rastro de fidelidade e de amor e de bondade derramado sobre as nossas vidas. Se você olha para trás e não enxerga isso, meu irmão, algo está errado. Não tem como. Eu sei como eu era, eu sei como eu sou hoje, totalmente diferente. É da água para o vinho a nossa transformação. Então é algo poderoso gerado em nossos corações, quando Deus te dá uma chance de você recomeçar. E sabe, Deus, ele é tão bom, que muitas das vezes, mesmo a gente estando errado, mesmo a gente estando carregando, vivendo uma vida de pecado, Deus, mesmo assim, ele nos resguarda. Ele faz com que aquele processo possa ser menos doloroso. Muitas das vezes nós não somos nem expostos, né? Deus é tão bom, né, pastor? Que o nosso pecado não vem nem ser exposto a escândalo. Deus trata, Deus separa. Ó, vem cá, meu filho, eu vou cuidar de você aqui, ó. Você vai ser restaurado. O nosso pecado não chega nem a vir à tona. Ser exposto, ser um escândalo. Quantos são
tratados em escândalos aí na mídia, ou seja lá onde for, na própria comunidade. Verdade. Deus é bom, irmãos, o tempo todo. Glória a Deus. Então, sempre que vier o profundo arrependimento, busque a confissão. A oração e a intercessão é fundamental nesse processo, pois só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai fazer a obra em nós, é Ele que vai nos conduzir. Mas Ele usa irmãos para nos ajudar nesse processo. Então é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai fazer isso por nós. Então esteja atento e aproveite essa graça que nós temos à nossa disposição para nos lavarmos dos pecados e continuarmos andando em direção ao alvo, em direção a buscar essa santificação. Deus, Ele mesmo nos lava dos pecados, Ele mesmo quer cuidar de nós. Aleluia. Ele mesmo pega a ovelha desgarrada lá e vai lá arrancar os carrapichos, tudo, tirar os carrapatos. Ele mesmo faz isso por nós. Estejamos atentos sobre essa graça. Isso é uma graça, é um favor imerecido, nós não merecíamos. Sabemos que muitas das vezes esse processo é difícil, é fácil. Não é fácil, mas precisa de humildade, precisa de reconhecer que você precisa soltar algumas coisas que estão te prendendo. Deixa para trás, meu irmão. Deixa para trás, nada de andar com coisa amarrada atrás. Você sai arrastando ali um monte de coisa, igual quando recém-casado, né? Amarra umas latas, antigamente fazia isso, né? O cara saía puxando e aquilo lá vai fazendo barulho. Aquilo lá vai pesando a nossa caminhada, vai se tornando um fardo. Que muitas vezes você não consegue se libertar. Então deixa, meu irmão, para trás isso. Busque esse arrependimento. Busca colocar diante do Senhor. O Espírito Santo ele vai gerar em nós um arrependimento. Ele trabalha em nós. Muitas das vezes você está com o coração duro, de pedra mesmo, coração endurecido, que bate lá e volta. Mas Deus vai amolecendo esse coração, Ele vai trabalhando, Ele vai trazendo esse arrependimento em nossas vidas. Então, esse processo não é fácil. Não é fácil. Espera aí que eu me perdi aqui. Bom de me perder aqui. Mas busque a confissão, a oração e a intercessão é fundamental no processo. Sabemos que é difícil esse processo, porque causa vergonha, causa medo, causa exposição, fraqueza, muitas das vezes retaliação. Infelizmente, em muitos lugares, onde os irmãos, em vez de acolher, termina de dar uma cacetada na cabeça. O pastor falava, o pastor Camilo, né? O cara já está lá na enfermaria, o cara chega lá e dá uma cacetada na cabeça dele, matou. Meu irmão, confessar o pecado causa medo, ansiedade, né? Causa fraqueza, exposição e retaliação. Às vezes a pessoa vai confessar o pecado e aí a pessoa, sem a sabedoria, vai lá e termina de afundar o cabra. Nós temos que cuidar para nós não fazermos isso. Mas eu quero te falar o seguinte: quando nós tivermos um ambiente favorável, aqui um ambiente favorável, eu até grifei aqui na palavra, um ambiente favorável, onde o amor de Cristo esteja agindo, esteja operando, eu tenho certeza, meu irmão, que a cura virá, que a libertação virá, que a reconciliação virá e o recomeço virá. Ou seja, torna-se esse processo possível se nós tivermos um ambiente favorável. Meu irmão, se o meu filho está vindo com uma dificuldade, um pecado, e eu não acolher ele, eu perco ele. Verdade. E muitas das vezes nós fazemos o quê? O ambiente favorável é você ter a sensibilidade do Espírito. Não, vem para cá. Pode confessar, pode chorar. Eu estou contigo. Eu vou te ajudar, eu vou caminhar contigo.
Foi assim na minha vida. Um ambiente favorável. Irmão, nós somos humanos. Nós só vamos chegar a essa santificação perfeita quando nós estivermos diante de Jesus. Então nós vamos falharmos. Mas nós temos um Deus poderoso que nos ajuda todos os dias. Todos os dias Ele pega na nossa mão e fala: vamos continuar andando para frente. Então um ambiente favorável, ele traz a cura, ele traz a libertação. Porque o amor constrange. Não é isso que fala? O amor nos constrange. O amor de Deus. Então torna-se possível. Todo o conceito de Paulo em suas cartas nos mostra que a vida santa, ela é dominada pelo amor. O amor e a santidade, vou dizer assim, eles andam de mão dada. A santidade, eu coloquei a santidade, o amor e a obediência andam de mãos dadas, o que torna inadequada a ideia de uma vida santa que seja solitária, uma vida santa que seja fria, uma vida santa que seja desumana e alienada às vivências do amor e da vida cotidiana. Meu irmão, se você está vivendo uma vida solitária, não, mas eu estou aqui no meu canto, não quero que ninguém mexa comigo, algo tem errado, meu irmão. Você não quer ser confrontado, você não quer confessar, não, pastor, eu estou aqui, não, mexe comigo não, está tudo bem. Meu irmão, Deus nos chamou para que nós andássemos em comunidade, em comunhão, ajudando uns aos outros. O meu exemplo serve de apoio para o outro, porque o que eu errei, o irmão conseguiu, eu consigo, o outro conseguiu, consegue. A vida em comunidade é um ajudando o outro. É um ajudando o outro. Então não tem esse conceito de uma vida, não, minha vida é aqui, fico aqui, eu gosto só até. Não. Deus nos chamou para uma vida de amor, obediência e santidade. Porém, a obediência, olha só, a obediência é a chave para uma vida santa. O abecedário do crente é obedecer. Meu irmão, se a gente obedece o que Deus está falando para nós, nós vamos andar em busca dessa santificação o tempo todo. Porque eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Eu sei aonde eu posso ir e onde eu não posso ir. Eu sei o passo que eu tenho que dar e o que eu não tenho que dar. Depende de mim. Negócio que a gente Primeiro passo é nosso. Primeiro passo é nosso, é eu que tenho que dar. Então a obediência, ela faz parte da nossa vida como cristão que busca santidade. Obedecer. Opa, posso ir por aí não, vou dar meia volta aqui e vou sair fora. É assim mesmo que acontece. Opa, o cara está me propondo uma proposta aqui, de eu pegar uma verba, usar lá no projeto e devolver, botar no meu dinheiro. Opa, não, meu irmão, obrigado, te agradeço, mas é muito pouco para a gente se sujar. É verdade. Então você sabe onde que você tem que ir e aonde você não tem que ir. Não, isso é errado, é ilícito, não vou, eu não entro nessa parada. Não vou. A gente sabe. Obedecer a Deus facilita a nossa vida diária, pois quando obedecemos a Deus, teremos facilidade em obedecer as demais autoridades sobre a nossa vida. Se eu obedeço a Deus, eu não tenho dificuldade nenhuma de obedecer o meu pastor. Eu não tenho dificuldade nenhuma em obedecer o meu pai. Não tenho, eu obedeço a Deus, que é a nossa referência máxima, que foi Jesus em obediência, obedeceu ao Pai. Então isso facilita a nossa vida, obedecer. Se você obedece ao seu pai, se você obedece a Deus, você vai obedecer ao seu pai, você vai obedecer às autoridades que estão sobre você, seus professores e assim por diante. Facilita a nossa vida. O medo, muitas das vezes, nos impede de que nós buscamos a santidade, que nós confessemos os nossos pecados, que nós reconhecemos os nossos pecados. Mas lá em 1 João 4, 18, 19, fala assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Meu irmão, não tenha medo.
Não tenha medo, porque Deus está conosco. Deus está nesse negócio. E eu vou te falar uma coisa, Deus é o maior interessado em nossa santificação. É o próprio Deus. É o próprio Deus que vai nos impulsionar em direção à santidade. Ó, meu irmão, vai por aqui. Vai indo, vai indo, vai indo. Nós chegamos aqui é o local, né, todo atrapalhado, né, pastor? Chegamos todos atrapalhados aqui. E Deus vai caminhando, meu filho, vai se limpando. Deus vai lavando os pecados. Quando você vê, você está andando ali em retidão, junto ao Senhor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uma mudança de atitude é necessário no processo de santificação. Algo é necessário. Né? Eu falei que algumas coisas acontecem instantaneamente, mas outras Deus até usa isso para que a gente possa ser forjado, amadurecido, para que a gente venha ter uma vivência, uma experiência no Evangelho. Né? Então muitas das coisas não são tiradas de imediato, mas precisa do quê? Uma mudança, precisa de um primeiro passo. Identificar as falhas e fraquezas é um bom começo. O inimigo sabe, meu irmão, qual que é o nosso ponto fraco. Nós sabemos o nosso ponto fraco. Não sabemos? Aonde? Aqui vai pegar. Nós sabemos. Então, identificar a fraqueza nossa é um bom começo. Não basta reconhecermos nossos pecados. Se nós não fizermos nada para consertá-los após uma boa confissão, para alcançar a santidade, então é preciso atitude e coragem para agir de forma correta, de forma santa. Então, só a confissão, sem uma mudança de atitude, meu irmão, fica difícil. Aí vira o quê? Um ciclo. Você vai, melhora um pouquinho, passa um tempo, cai de novo. Melhora um pouquinho, passa um tempo, cai de novo. É uma vida assim, é um gráfico, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quem pode viver num ambiente assim, instável? 8,80. 8,80. Torna-se uma pessoa difícil. Sem paz. Então nós precisamos identificar e buscar o primeiro passo em consertar as coisas que estão erradas. Na passagem, olha essa passagem, na passagem da mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João, na Bíblia, Jesus nos apresenta de forma clara e misericordiosa esse ensinamento, que fala assim: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Jesus pergunta para a mulher adúltera lá na passagem. Ninguém te condenou? Cadê o pessoal que estava aqui para te apedrejar? E ela fala assim, responde ela: ninguém, Senhor. E então diz Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus, ele demonstra um ensinamento e um amor maior aqui. Vai e não peques mais. Nem eu te condeno, eu sou o que poderia te condenar. Mas ele fala que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para trazer salvação. Porque o mundo por si só já estava condenado. Então Deus, ele é maravilhoso. Jesus, ele fala assim: nem eu vos te condeno. Mas Jesus fala assim, Jesus a perdoa, não a condena. Mas agora vem uma parte interessante. Jesus lhe ordena: não volte a pecar. Não volte a pecar. Eu não te condeno, né? Eu trago o perdão, o arrependimento, mas ele ordena que ela não peque mais. Perceber os pecados, se arrepender, pedir perdão, mas voltar a pecar, vai contra essa busca da santidade. Vira um ciclo, né? Eu peço perdão, eu vou lá, mas muitas vezes não de forma genuína ou de forma que tem que ser. Perceber os pecados e se arrepender, né? Já falei aqui. E em Mateus 18, 8, 9, fala assim: por isso, se a tua mão ou o teu pé te fazem cair em pecado, corta-te e lança-o longe de ti. Se teus olhos te levam ao pecado, arranca-te e lança longe de ti. É melhor para ti entrares
entrares na vida cego de um olho, que querer ser jogados com os teus 2 olhos no fogo. Olha que interessante. Olha que ensinamento para nós. O que nós podemos aprender é que se nós não controlarmos as nossas emoções ao ponto de nos impedir de se aproximar de Jesus, é preciso se afastar radicalmente daquilo que nos leva a pecar. E por que eu coloquei as nossas emoções aqui, né? E na passagem fala dos sentidos, né? O olho, teu pé, a tua mão, cheiro. Ele fala que isso está levando ao pecado. Que interessante. E ele fala sobre olhos, tato, sobre cortar, se libertar, né? Cortar, se libertar e pedir. Nós precisamos cortar e se libertar e pedir a força do Espírito Santo para ter o dom da fortaleza e da inteligência nessa luta. Nós precisamos ser inteligentes. Inteligência. Pô, eu sei que eu não posso estar aqui, ou sentar ali, ou participar daquele grupo. Eu vou para lá? Lógico que não. Se eu tenho problema com bebida, se eu estou lutando contra o álcool, eu vou sentar numa roda de um bar? Meu irmão, não tem como. Se eu tenho problema com pornografia, por exemplo, meu irmão, se tem problema com pornografia, cara, computador, tira isso aí do seu quarto, joga na sala para as pessoas, tenta dar um jeito de se livrar disso. É uma forma de você não permitir que essas coisas te tirem essa santidade que Deus espera de nós. Então ele fala aqui, lança teu olho fora, arranca o olho. Melhor entrar só com o olho, né? Do que ter os dois. Esse ensinamento de arrancar o olho é essa coisa, dessa sensibilidade que a gente tem que ter. Do tato, do olho. O que podemos aprender? Já falei aqui. Precisamos então do dom, da inteligência nessa luta. Talvez seja necessário se afastar de pessoas, de hábitos antigos e coisas que estão nos afastando de Deus. Talvez não, né? É necessário, né? Eu coloquei aqui talvez, mas talvez, né, será necessário. A gente sabe de quem a gente precisa se afastar. A gente sabe o que a gente precisa deixar para trás. Todo mundo sabe. Olha, cara, não tem como você caminhar com uma pessoa que não tem o mesmo princípio, se torna mais difícil. E a pastora Célia falou um negócio aqui no domingo passado, que Deus não une pessoas. E eu fiquei pensando, realmente, Deus une propósitos. E aí pode ser marido e mulher num propósito, pode ser entre irmãos caminhando no mesmo sentido, num negócio ou num afazer, seja o que for. São propósitos. Se tiver propósitos diversos, o Senhor ele vai separar em algum momento. Então nós precisamos estar atentos e deixar para trás hábitos, pessoas, coisas que nós fazíamos que nos afastam de Deus. Afastam de Deus. E a gente tem que, quando a gente estiver fazendo alguma coisa errada, ou quando a gente está talvez em algum ambiente que você pense assim, será que se a pessoa estivesse aqui, você ia fazer isso? Essa gracinha? Será que você ia fazer essa gracinha? Se o pastor tivesse, ou se a sua esposa tivesse, ou até mesmo Jesus? Será que, eu tenho pensado sobre isso muitas vezes, será que, eu tento pensar assim, não, mas eu estou diante de Deus o tempo todo, não tem como eu enganar o Senhor, não tem como a gente ter uma vida dupla. Não, aqui na igreja, bonitão, né? Lá fora, de qualquer jeito. Não, não podemos ser assim. Nós temos aprendido que andar com Deus não pode ser assim. Mudando as atitudes e nos comprometendo de forma verdadeira a arrancar o pecado da nossa vida pela raiz. Para assim começar a tratar as feridas, porque fica feridas. E continuarmos no caminho pela busca pela santidade. Arrancar pela raiz é primordial para que haja uma cura definitiva. Muitas vezes eu arranquei superficial, meu irmão. Eu ia lá e arrancava só por cima, mas a raiz estava lá embaixo. E aí quando eu falo que você fica bom um tempo, cai de novo. Bom tempo,
cai de novo, porque você não arrancou pela raiz. O pecado ele precisa ser arrancado pela raiz. Vai lá onde está, lá mesmo, abre lá o buraco todo. Dá trabalho para tirar para a raiz? Dá trabalho. Dá vergonha, gera dor, gera exposição, que eu falei aqui, humilhação. Mas arranca pela raiz o quanto antes, meu irmão. O quanto antes, se não arrancar pela raiz, o pecado ele vai ficar assim, ó, se repetindo. Arrancar pela raiz é primordial para que haja cura, para que o pecado possa ser arrancado sem deixar a raiz, para que ele não possa voltar a crescer. Quando o pecado é arrancado de forma superficial, certamente em algum momento ele irá aparecer. Quando não vem sobre nós o arrependimento genuíno, apenas um sentimento de remorso ou uma autopiedade, o pecado irá continuar. Por isso o arrependimento precisa ser genuíno e gerar mudança de atitude verdadeira. Esse esforço para se manter na retidão alcança a misericórdia de Deus. Deus vai nos ajudando nesse processo. Nós não estamos sozinhos. Deus vai nos ajudando, vai colocando irmãos na caminhada. Ó, irmão, vamos fortalecendo aqui. Se você não tem o costume de orar, vai juntar com os irmãos no café, no nosso café lá de manhã, onde a gente lê a Bíblia, conversa, fala sobre a dificuldade que nós estamos tendo. Por isso nós temos reunião de homens, reunião de mulheres e tantas outras atividades, para que juntos a gente nos fortaleça. Encarar cada novo dia como uma nova oportunidade é essencial. Deixe que nossas atitudes ecoem alto. Olha só que interessante. O exemplo da sua santidade começa em casa. Dentro de casa, meu amor. Começa dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos próximos, na faculdade, na comunidade, e depois alcança a sua cidade, pode incendiar o país e até repercutir pelo mundo, como foi o avivamento lá da Rua Azusa e tantos outros avivamentos que começaram numa casa de oração com um grupo de 4 pessoas, 5 pessoas e ganharam o mundo afora. Meu irmão, não adianta uma igreja cheia de pessoas vazias, o pastor fala isso. Vazias, nós precisamos ter o Espírito Santo queimando dentro de nós e incendiarmos a nossa comunidade, incendiar as pessoas que estão vindo aqui. Então, dentro de casa começa o nosso maior trabalho em buscar a santidade. Dentro de casa. Quando eu grito com meus filhos, a Ana falou, ó, conflito, cadê a gestão de conflito aí? É assim que funciona, é lá que nós vamos ser trabalhados, é lá que nós vamos, é a nossa escola. Começa dentro da nossa casa. Isso mesmo. Albert Schweitzer nasceu em Kilsberg, na França, na época do Império Alemão, 1875. Filho de um pastor protestante, se dedicou aos estudos de teologia, medicina e vários, era um estudioso. E olha só o que ele diz. Isso aqui eu tenho certeza que o Gustavo vai gostar. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. É a única. Vou bater palma para Deus aí. Ó. Albert Schweitzer. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. É impressionante como bons exemplos de santidade têm poder. Há pessoas nas escrituras que exalaram a santidade. Suas atitudes eram santas, suas palavras, seu exemplo. Vários homens e mulheres foram homens na Bíblia que foram buscar a santidade, que andaram buscando a santidade. Erraram? Claro que erraram, são humanos. Mas o maior exemplo, o próprio Jesus, que fala aqui, ó, um exemplo, um nato peregrino do amor, Jesus, é a nossa maior referência máxima em santidade. Estar perto de pessoas que nos inspiram, nos motivam a seguir firme na nossa caminhada, não é a melhor opção para nós, é a única. Nós precisamos andar com esse tipo de pessoas que nos incentivam, que nos motivam,
que preparam um ambiente favorável em amor para nós. Onde eu, ao invés de te julgar e condenar, não, meu irmão, vem cá. Nós vamos vencer junto. Então Jesus, ele foi o maior exemplo de santidade para nós. Então estar perto dessas pessoas, como aquela frase, é a única opção que nós temos. Estar perto dessas pessoas. Esteja perto de pessoas que te impulsionam, não que te arrastam para trás. Meu irmão, se tu está perto de um cara que só fala coisa ruim para você, ou só vem com coisa pejorativa, está errado, cara. Com certeza ele já não conhece a Deus, que a gente sabe que quem conhece a Deus, quem é cristão, não pode proceder dessa forma. Se está agindo dessa forma, Deus vai trabalhar com você e vai te mostrar, vai restaurar essa área da sua vida. Como diz o escritor americano Jim Roth, sim, somos reflexos das pessoas com quem mais convivemos, como o Johnson gosta de falar, né? São quantas? 5 pessoas, né? Falam 5 pessoas, mas eu acredito que é quase a maioria, né? Assim, tem as mais próximas, mas todas as pessoas acabam nos influenciando. Mas ele fala aqui que somos reflexo das pessoas com quem mais convivemos. De acordo com a teoria do escritor americano, essa teoria diz que o meio em que vivemos influencia nossas ações, pensamentos e sentimentos, afetando todas as áreas de nossa vida. Olha como é forte. Olha como é forte estar muitas vezes próximo de pessoas que não são cristãs, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão numa outra realidade, que Deus vai alcançar essa realidade ainda, e muitas vezes nós somos agentes para isso, né? Mas estarmos perto de pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso, cara, é fantástico. Você não fica para trás, ninguém deixa ninguém para trás. É igual os SEALs americanos lá, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Porque nós estamos nesse ambiente. E aí tem, né? Ele fala que influencia diretamente nossas ações, pensamentos e sentimentos, e afeta todas as áreas da nossa vida. Sabe aquela famosa frase? Diga-me com quem andas e direis quem tu é? Infelizmente é isso. É isso. Diga com quem tu andas e direi quem tu és. Aí no mundo eles falam muito isso, né? Diretamente relacionado com o meio que frequentamos. A nossa santificação depende muito das pessoas com quem andamos. Ande com pessoas medíocres e será um deles. Mesmo ainda que você ache que não seja. Não, mas eu não sou. Meu irmão, mas procure andar com aqueles que nos inspiram e nos ajudam nessa caminhada, e são nossos verdadeiros mentores. Busque, quem assistiu o filme aí, A Forja? Ali é uma mentoria, né? Fala de mentoria. Procure pessoas, mentores para você. Procure ter mentores. Isso é bom demais, você ter um mentor para você, alguém que você vai lá confessar, alguém que você vai pedir ajuda, alguém que vai te acolher em amor. Eu estou acontecendo isso, isso e isso. A pessoa vai te dar um direcionamento. Então nós precisamos ter esses mentores em nossas vidas. Isso vai nos ajudar. Procure mentores de Cristo para andar com você. Olha só, procure mentores em Cristo. Não vai procurar coach aí na internet aí não, que depois vai perder o dinheiro e vai ser enganado. Tudo muito fácil, né? Segue aqui que tu vai ganhar dinheiro fácil. Existe alguma coisa fácil? Deus prometeu que seria fácil alguma coisa para nós. Meu irmão, não seja iludido, meu irmão. Muitos têm sofrido aí porque têm colocado os pés pelas mãos. Então procure mentores de Cristo para andar com você. Não fique sozinho. Não se isole. Uma vida com Deus não se vive sozinho. Nossa missão como cristão é buscar a nossa santificação pessoal, fazendo com que cada irmão siga o exemplo um do outro, para que a comunidade cristã possa ser edificada, santificada, fortalecida no Senhor, servindo como testemunho e identificação de uma comunidade cristã como um movimento singular, distinto de qualquer outro grupo da sociedade. A igreja é isso, irmão.
Por que a igreja caiu em descrédito? Porque está igual aos outros, fazendo as mesmas práticas, andando como os outros andam, falando como os outros andam lá fora, o amor acabando como está lá fora. Mas nós somos chamados para ser um grupo singular, único, que leva a presença e o amor verdadeiro de Deus, distinto de qualquer grupo. Qualquer grupo tem aí, eu participo do grupo. Meu irmão, a igreja tem que ser, nós somos chamados para ser distintos, únicos, singular. O viver correto é uma questão de responsabilidade para com Deus e cuidado para com os nossos irmãos, porque tem sempre alguém olhando para nós estamos inspirando alguém, direto ou indiretamente, meu irmão. Você está sendo usado para ser inspiração para alguém, e aí as suas atitudes é que vão falar por você, o seu testemunho. Então todos nós, meu irmão, temos responsabilidade uns com os outros. Tem um teólogo Ferreira que diz: a santidade a santidade acontece quando homens e mulheres se interrelacionam numa relação de respeito, convivência e transformação para um mundo novo, sendo conduzidos pelo Espírito em suas vidas. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos buscando aqui como comunidade, como corpo de Cristo. Não é só vir e voltar aqui, não. Nós temos muito mais. Nós praticamente somos um da casa do outro, e glória a Deus por isso. Nós estamos sempre juntos, ou está um grupo daqui junto, ou está um grupo de lá, ou está um grupo daqui, e assim nós vamos vivendo em harmonia e cumprindo o propósito de Deus. E para finalizar, irmãos, na carta de Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 7, está escrito assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem se semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, colhe na carne a corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. É o que nós queremos, Senhor. Nós não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo oportuno ou no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos, desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos irmãos da fé. A santidade precisa ser um estilo de vida para nós, não um peso. Por muito tempo foi um peso para mim. Era difícil deixar alguns pecados, era difícil romper com algumas coisas. Mas quando isso acontece, meu irmão, a santidade vira um estilo de vida, e aquele peso que antes tinha sobre nós se torna fácil. Quando isso fica claro para nós, quando isso se torna claro para nós, é que ela se torna real em nossas vidas. Deus nos quer santo por amor. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Você e eu temos um Pai que cuida de nós, mesmo quando andamos fora dos seus caminhos, mesmo quando não estamos correspondendo à expectativa do Senhor, mesmo quando somos muitas das vezes rebeldes com o Senhor. Deus continua a nos amar, e foi por isso que Jesus veio, para vencer o pecado e santificar-nos com a sua presença e com o seu Espírito em nós, a quem devemos servir, e é o único a quem devemos nos preocupar e agradar. É unicamente a Ele e para Ele. Por isso, por mais que o mundo tente viver sem Jesus, será impossível para ele. Ele é o caminho da retidão, e é no caminho da retidão que Deus nos quer nesse momento. É difícil, irmãos, viver contra o Senhor, sem o Senhor. E eu quero te falar uma coisa que muitos querem agradar homens, mas nós temos que agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, nós estamos trilhando o caminho de santidade. Saiba que Deus é o maior interessado em nossa santidade. Por isso Ele nos disse lá em Mateus 11:28, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu darei descanso a vocês. A pergunta tem a resposta que nós estamos perguntando. Jesus é a santificação para os nossos pecados. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmão, isso é poderoso, é libertador, meu irmão. Você botar a cabeça no travesseiro sem ter nada. É lógico que a gente tem os pequenos percalços, mas você está buscando o caminho da santificação. Isso é maravilhoso, você dormir e saber que você está fazendo, cumprindo o papel que Deus reservou para você. Está tudo aqui resumido, meu irmão. Se você está cansado, se você quer mudança, venha ao Senhor nesta manhã. Pode ficar de pé no seu lugar. Se você não quer mais, se você quer nessa manhã reconhecer ao Senhor, confessar a Deus, mudar de atitude e vencer o pecado e começar a descansar no Senhor, meu irmão, nós queremos orar por você nessa manhã. Enquanto o louvor vem aqui, se prepara, baixe sua cabeça, fica nesse espírito, que nós queremos orar e interceder para que Deus venha sobre esse pecado, venha sobre a sua vida. Você pode estar vindo aqui na frente, você pode dar esse primeiro passo. Feche os seus olhos ali, meu irmão, no seu lugar, vamos orar junto. Se você quiser orar no seu lugar, se você quiser vir aqui na frente, o pastor vai estar aqui, nós vamos estar aqui para fazer uma oração para você, meu irmão. Uma oração para te levar a um caminho suave, a um jugo que é suave e a um fardo que é leve. Meu irmão, você não precisa lutar sozinho. É verdade. Você não precisa querer vencer sozinho. É verdade. Jesus está esperando que você venha até Ele e entregue para Ele. Isso exige humildade, meu irmão. Curve seus olhos aí, a sua cabeça. Coloque, apresente sua vida diante de Deus. Comece a reconhecer, a confessar, a pedir o perdão, a ajuda do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que não volta vazia em nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus tem liberdade no nosso meio. Nós ansiamos pelo Teu Espírito no nosso meio, que vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Pai, o Senhor conhece os corações, sonda corações aqui nesta manhã, Pai. O Senhor sabe que cada um tem passado, cada um tem vivido. O Senhor conhece a dificuldade de cada um de nós, ó Pai. Uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, Pai. Nós precisamos do Teu poder, da Tua presença sobre nós nessa manhã. Espírito Santo, traz à memória, Pai, aquilo que ainda nós não conseguimos deixar para trás, aquilo que ainda tem nos impedido de chegar na Tua presença, Pai, de coração puro e mãos limpas, ó Pai. Pai, nós apresentamos nessa manhã, Pai, as nossas vidas, ó Pai. Pai, se tiver alguma coisa oculta aos nossos olhos, traga, Pai, a memória, Pai. Pai, nos confronte, Senhor, em amor, como o Senhor tem feito, Pai. Isso demonstra o amor pelas nossas vidas nesta manhã, Pai. Nós não queremos permanecer da mesma maneira, Pai. Nós não queremos viver uma vida sem propósito, Pai, sem uma identidade no Senhor, ó Pai. Então, Senhor, vem sobre nós nesta manhã, Pai, em nome de Jesus.